Conversas por aplicativos revelam que plano de membros de facção criminosa era assassinar senador Sérgio Moro no dia da eleição. Presidente da República diz que não tem provas, mas que tudo foi armação e ex-juiz pergunta se Lula não tem decência. Quase 3 milhões de pessoas são afetadas diretamente pela greve no metrô de São Paulo. Povo não desiste e volta às ruas para protestar contra a reforma da Previdência da França. China reabre mercado para importar carne bovina do Brasil. Mais de 74% dos empregos gerados no Brasil em janeiro foram em micro e pequenas empresas. Aumenta o número de crianças com problema de pouco ou de excesso de peso. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decide retomar a formação de comissões mistas com deputados e senadores. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Facção criminosa planejava assassinar o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro no dia 30 de outubro do ano passado, quando aconteceu o segundo turno das eleições. As informações foram obtidas através de conversas telefônicas em aplicativos de mensagens e constam na decisão da juíza Gabriela Hart, da 9ª Vara Federal de Curitiba, que determinou a prisão dos criminosos envolvidos no esquema. Segundo a investigação da Polícia Federal, eles alugaram imóveis no mesmo bairro onde ele morava em Curitiba para poder monitorar a rotina da família. O presidente Lula disse hoje que não tem provas, mas que tudo indica que tudo foi armação do senador Sérgio Moro. A afirmação do presidente da República ocorreu durante uma visita realizada no Complexo Naval de Itaguaí, litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Ao ser questionado sobre a operação da Polícia Federal, que prendeu membros do primeiro comando da capital que planejavam um ataque às autoridades, que incluem o senador Sérgio Moro, Lula afirmou que não queria atacar ninguém sem ter provas, mas disse achar que era mais uma armação de Moro. Mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença, mas isso a gente vai esperar. Se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Após as falas, Lula completou dizendo que não se preocupa com o seu opositor político, e sim com os 215 milhões de brasileiros que esperam o governo mudar de alguma forma a vida deles. Mas, enquanto isso, Sérgio Moro tenta de alguma forma contornar a situação e fazer com que ela vire a seu favor. Isso porque o senador do União Brasil pediu que o presidente Lula apoiasse o seu projeto de lei para punir quem planeja atentados contra autoridades. O projeto apresentado nesta quarta-feira prevê a criação de crimes específicos para punir atos de planejamento de atentados contra autoridades públicas. Moro disse ainda que quer o apoio dos políticos do PT, já que a proposta é suprapartidária, ou seja, abrangeria para todos os partidos de maneira igual. Além disso, nesta quarta-feira, a PF tornou pública a Operação Sequaz contra uma quadrilha ligada ao PCC que pretendia atacar servidores públicos e autoridades, planejando assassinatos e extorsão mediante sequestro em 4 estados e no Distrito Federal. Investigadores do caso desconfiam que toda a vigilância sobre a família de Sérgio Moro tinha como mais provável objetivo o sequestro de toda a família do senador, que seriam mantidos reféns em uma das chácaras para obrigar o Estado a negociar a libertação de Marcola ou sua retirada do sistema penal federal. E ao saber que o presidente Lula insinuou que o plano do seu assassinato foi uma armação, o senador Sérgio Moro ficou irritado. Em uma entrevista à CNN, ele questionou o presidente se ele não tem decência, vergonha do comportamento e respeito à liturgia do cargo.
As autoridades investigam as causas da queda de um avião em Goiânia nesta quarta-feira. Pelo menos 2 pessoas morreram e 3 seguem hospitalizadas. A tragédia aconteceu na Vila Mutirão 1, na capital. De acordo com a Polícia Militar, o avião saiu de Itaiobeiras, no norte de Minas, e tinha como destino Goiânia. A poucos quilômetros do pouso, a aeronave caiu em cima de um sobrado, que na parte de cima é uma casa e embaixo funciona um supermercado. 2 mulheres estavam no estabelecimento no momento do acidente, mas não ficaram feridas. O avião transportava 6 pessoas. Leonardo Rodrigues da Rocha e Bruno Rodrigues, que eram irmãos e empresários, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. Os 2 atuavam no setor imobiliário e tinham empreendimentos na região como postos de combustíveis, lojas de peças de carro e fazendas. Eles estavam indo para Goiânia para participar de um congresso sobre loteamento de terras. De acordo com informações preliminares, as outras 4 vítimas prestavam serviço para os empresários. 3 delas permanecem internadas. Priscila Fagundes Amaral está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Roberto Pereira Júnior, o piloto do avião, e Vinícius Duarte Alves Rodrigues, engenheiro civil, estão respondendo bem aos tratamentos e apresentam um quadro de melhora. E Indira Mendes Maia recebeu alta na manhã desta quinta. Ela diz que ainda sente algumas dores na lombar e na bacia, mas afirmou ter nascido de novo. O Rio Grande do Norte completa hoje 10 dias sob ataques de criminosos. Nesta quinta-feira, ao menos 2 novos atentados foram registrados no estado. Na capital do estado, a ação criminosa foi registrada em uma estação elevatória de esgoto da Companhia Estadual de Água localizada na zona oeste da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local para combater as chamas. A estrutura da estação elevatória foi danificada. Já o veículo da companhia que estava no local foi totalmente destruído. Em Lagoa Nova, na região central potiguar, um incêndio destruiu 2 veículos, um ônibus escolar da Prefeitura de Bodó e um trator, que estavam estacionados em frente a uma oficina. Pela manhã, a Prefeitura de Caicó determinou que toda a frota do município fosse recolhida depois de um ataque registrado a um carro coletor de lixo, quando trafegava no bairro Alfredo Gurgel, na zona oeste da cidade. Segundo a Prefeitura, o fogo não chegou a consumir o carro, porque foi apagado a tempo pelos operadores e a população local. Até a última terça-feira, o estado confirmou ao menos 300 ataques criminosos registrados desde o início das ações. Segundo o governo, a tendência é de queda dos números de casos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, já foram registradas 170 prisões de suspeitos e apreensão de 42 armas de fogo, 139 artefatos explosivos, 32 galões de combustíveis, 14 motos e 2 carros. Esta semana, o governo americano emitiu um alerta aos seus cidadãos pedindo que evitem o estado do Rio Grande do Norte em caso de viagem ao Brasil. Esse tipo de comunicado só é feito pelo governo dos Estados Unidos em casos de países em guerra ou países que têm células terroristas. O alerta feito pelos Estados Unidos pode ocasionar uma grave crise no setor de turismo do estado, que nem se recuperou do golpe sofrido por 2 anos com a pandemia da Covid-19. Uma operação policial deixou 11 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas mortos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Entre eles está o principal alvo da operação, Leonardo Costa Araújo, conhecido como Léo 41. Ele é apontado como chefe do Comando Vermelho do Pará. A superlotação das penitenciárias tem sido um problema quase que impossível de se resolver no Brasil. Por isso, a Justiça brasileira conta com mais de 340 mil mandados de prisão em aberto. O número de mandados de prisão em aberto é quase o dobro do déficit de vagas do sistema prisional calculado pelo Departamento Penitenciário Nacional, que atualmente é de 191.799. Do total de notificações, 25.587 pessoas estão foragidas e 315.450 são procuradas, de acordo com dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça.
O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões mostrou também que 812 mil pessoas estão privadas de liberdade atualmente no país, sendo que menos da metade, ou seja, 326 mil, têm decisão definitiva sobre a pena. A superlotação de presídios é apontada como uma das falhas do sistema penitenciário e é considerada um agravante para fugas e crises, como as que acontecem no Rio Grande do Norte desde as últimas semanas. Desde 2017, o Brasil passou a ocupar o 3º lugar no número absoluto de pessoas presas no mundo e se tornou o primeiro da América do Sul. Para os especialistas em segurança pública, as políticas penais e de segurança pública priorizam o cumprimento das penas de prisão em detrimento de outras medidas cautelares. O aumento no número de presos no Brasil segue na contramão de grandes potências do mundo. Países como China, Estados Unidos e México, que estão em processo descendente de encarceramento. Dessa forma, entre 2015 e 2018, o México diminuiu a população carcerária em 20%, os Estados Unidos em 4% e a China em 0,5%. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece que, em caso de empate no julgamento de um caso de ação penal que chegou ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo, o réu será considerado inocente. A medida ainda precisa passar pelo Senado, mas o deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, votou contra e criticou o resultado, que, segundo ele, favorece bandidos e criminosos. E veja a seguir, China reabre mercado para importar carne bovina do Brasil. E ainda, mais de 74% dos empregos gerados no país em janeiro foram em micro e pequenas empresas. Faltando 3 dias para o embarque do presidente em sua viagem à China, o governo de Pequim decidiu reabrir o seu mercado para importar carne do Brasil, após um caso atípico da doença da vaca louca, que começou há quase um mês. A resolução ocorreu às vésperas da chegada do presidente Lula a Pequim para uma visita oficial. A importação estava suspensa desde o começo do mês, devido a um caso atípico de vaca louca registrada no Pará. Exames de laboratório confirmaram que a doença é resultado do envelhecimento do animal. O Brasil é o principal exportador mundial de carne bovina e a China é o país que mais consome o produto brasileiro. As importações de carne brasileira estavam suspensas desde o dia 23 de fevereiro. E um dia depois do Conselho de Política Monetária do Banco Central manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, o presidente Lula voltou a criticar a medida. Durante evento realizado no Rio de Janeiro, ele disse que não existe um ser humano na Terra capaz de justificar o nível da Selic. Lula acrescentou que vai continuar batendo no BC e criticando a elevada taxa de juros no país. O presidente do banco, Roberto Campos Neto, indicado para o cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado pelo Senado e tem mandato até 2024. Nesta quinta-feira, no mercado financeiro, na medida em que os investidores repercutiam as decisões de juros do Banco Central norte-americano e do Comitê de Política Monetária, além de monitorarem as tensões entre o governo federal e o Banco Central brasileiro, cenários que fizeram o dólar fechar em alta, de 1% cotado a R$ 5,28 na venda. E a Bolsa de Valores fechou pela primeira vez abaixo dos 100 mil pontos em 8 meses. A queda foi de 2,29% aos 97.926 pontos. O governo arrecadou 150 bilhões de reais em fevereiro, valor um pouco maior de 1% em relação a janeiro, já descontada a inflação, porém é o melhor resultado dos últimos 28 anos. Segundo a Receita Federal, o que mais rendeu aos cofres públicos foi o imposto de renda. Nos 2 primeiros meses do ano, o brasileiro já pagou mais de 410 bilhões em impostos. Na Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, o levantamento apontou que este ano já foram abertos mais de 2 mil postos de trabalho com registro em carteira. O levantamento realizado pelo Radar Industrial da FIEMES apontou que foram criados 2.321 postos de trabalho com carteira assinada em Mato Grosso do Sul somente em janeiro.
O número é contabilizado pela diferença entre a quantidade de contratações e demissões no período. Foi o maior saldo registrado no setor para o mês de janeiro desde 2013 e que corresponde a 50% do total de vagas abertas no estado no primeiro mês do ano. Os ramos industriais que mais empregaram pessoas foram a indústria extrativa, em terceiro lugar, a indústria de transformação, em segundo, e a indústria da construção, em primeiro. No ramo industrial da construção, as atividades que mais contribuíram para esse desempenho foram as obras de infraestrutura, a construção de edifícios, instalações e serviços especializados para a construção. Já na indústria de transformação, as atividades que mais contribuíram no primeiro mês do ano foram o abate de bovinos, os serviços de usinagem, tornearia e solda, a fabricação de açúcar e o processamento do couro. Com relação à indústria extrativa mineral, o principal destaque ficou por conta da atividade de apoio à extração de minério de ferro. As cidades de Mato Grosso do Sul, que mais empregaram com carteira assinada, com mais de 100 contratações cada uma, foram Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Nova Andradina e Rio Brilhante. Com isso, a atividade industrial encerrou janeiro de 2023 com quase 145 mil trabalhadores formais diretamente empregados, sendo o maior contingente para um mês em toda a série histórica do levantamento feito pela FIEM. A Receita Federal marcou para a próxima terça-feira um leilão virtual de vários aparelhos eletrônicos apreendidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Quem acessar este endereço que está na tela, fazenda.gov.br, poderá conferir o que estará em jogo, como videogames, que custam R$ 2.500 pelo lance mínimo de R$ 800. Será através desta página também que o interessado deverá fazer a sua oferta, um dia antes da abertura das propostas. E as compras da Páscoa deste ano devem ter um aumento de 15% em relação ao ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira de Supermercados. A pesquisa apontou ainda que os preços dos ovos de Páscoa cresceram entre 13% e 18% em relação ao ano anterior. A vice-presidência da Associação Brasileira de Supermercados observou que a produção dos ovos ocorre entre 6 a 8 meses antes da data, o que reflete o repasse dos custos de produção e alta dos insumos recentes. Os bombons devem representar pouco mais de 25% do volume. Já os mini-ovos e barras estão estimados em 26,7% do total. Mas não foram só os chocolates. Os peixes em geral, a batata e o azeite também registraram alta de volumes. A expectativa para a Páscoa é de que 20% das compras sejam realizadas nas vésperas da data festiva. A poluição cada vez maior dos oceanos coloca em risco o meio ambiente e chega até onde os cientistas não imaginavam. Uma geóloga brasileira se surpreendeu ao encontrar na remota ilha de Trindade, que fica no meio do Atlântico Sul, rochas que contêm plástico em sua composição. Há poucos locais no planeta tão remotos quanto Trindade, uma ilha vulcânica no Atlântico Sul, aonde se chega após uma viagem de navio de até 4 dias, saindo da costa do Espírito Santo. Por isso, a geóloga Fernanda Avelar Santos ficou chocada ao encontrar neste pequeno território de pouco mais de 9 km² e que conta apenas com uma base da Marinha e uma estação de pesquisas científicas, um sinal inquietante do impacto humano em uma paisagem praticamente intocada. Rochas formadas pela contaminação do plástico que flutua no oceano. A geóloga se deparou com as formações pela primeira vez em 2019, quando foi à ilha desenvolver sua tese de doutorado sobre um tema completamente diferente: deslizamentos de terra, erosão e outros riscos geológicos. Estava fazendo campo no local chamado Praia das Tartarugas, que é uma área de preservação ambiental, para fazer coleta de solos, rochas, areia de praia, quando eu me deparei com essa ocorrência, que era um material muito diferente, né? Era claramente um material artificial, provavelmente plástico, mas tinha aparência de rocha. Isso me chamou a atenção e eu fiz a coleta e trouxe aqui para Curitiba. Ao analisar o material, a geóloga e sua equipe identificaram um novo tipo de formação geológica, resultante da fusão dos materiais que a Terra usa para formar rochas há bilhões de anos, mas com um novo componente: lixo plástico.
O principal componente que Fernando e a equipe descobriram nas rochas foram restos de redes de pesca. Mas as correntes oceânicas também arrastaram grande quantidade de garrafas, lixo doméstico e outros resíduos plásticos do mundo todo para a ilha. E veja a seguir, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decide criar comissões mistas com deputados e senadores. E veja também, população não desiste e volta às ruas para protestar contra a reforma da Previdência da França. O presidente Lula informou hoje no Rio de Janeiro que em abril, quando completar 100 dias de governo, deverá anunciar um pacote de investimentos em infraestrutura. O anúncio oficial do lançamento de um plano de investimentos no marco de 100 dias do governo federal foi feito nesta quinta-feira pelo presidente Lula durante visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O presidente afirmou que a retomada econômica do país passa por investimentos federais e parcerias público-privadas. Também afirmou que quando o governo completar 100 dias, será realizado um evento para apresentar as ações do governo federal até o momento e anunciar um novo plano de investimentos. Nesta agenda, no Rio de Janeiro, o presidente Lula conheceu o submarino Humaitá, construído no Brasil a partir de uma parceria com a França. A previsão é que esse submarino comece a operar no segundo semestre de 2023. Para Lula, os investimentos na indústria da defesa implicam em toda a economia brasileira e favorecem o desenvolvimento do país. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu nesta quinta-feira retomar as comissões mistas formadas por deputados e senadores para análise de medidas provisórias enviadas pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, com apoio unânime dos líderes do Senado. Essa medida desagradou o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não concorda com a decisão de Pacheco e acusa o Senado de truculência. Nesta quinta-feira, Rodrigo Pacheco se reuniu com líderes partidários do Senado para tratar da retomada das comissões mistas e, logo após em pronunciamento, afirmou que a casa é a favor do restabelecimento do que é previsto na Constituição. Eu ressalto que, em relação às medidas provisórias do governo anterior, todas elas já encaminhadas à Câmara dos Deputados para apreciação sob o rito excepcional do ato da comissão diretora. Mas as novas medidas provisórias, há um entendimento do Senado no sentido de que deve-se restabelecer o rito previsto na Constituição. E retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional como sempre fizemos, inclusive no governo anterior, permitir a apreciação, rejeitando ou aprovando, mas permitir a apreciação das medidas provisórias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se encontrou com as lideranças entre os deputados e, na sequência, concedeu uma entrevista coletiva. Não é na truculência nem na força que vai se resolver esse problema. Lira confirmou que, em conversa com Pacheco na quarta-feira, ficou acertado o envio de 13 medidas provisórias editadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Câmara. Ele também ressaltou que a casa não abre mão de suas prerrogativas. E a pauta da semana que vem da Câmara, de segunda à noite à quinta, acertada agora no Colégio de Líderes, vai ser só a votação dessas 13 medidas provisórias, para dar uma demonstração de que a gente vai ter tempo de fazer relatório, vai ter tempo de conversar com as lideranças, vai ter tempo de dialogar. Os textos principais já são conhecidos e a Câmara, no esforço, vai tentar votar as medidas provisórias na semana que vem, portanto, antes da Semana Santa, para entregá-las ao Senado. As casas são equivalentes. A Câmara é casa iniciadora de projetos de lei, PECs, MPs, projeto de lei complementar, PLNs. Tudo que o governo federal manda constitucionalmente inicia-se na Câmara. E o Senado simplesmente é revisora e não quer ser. Quer ter protagonismo. O presidente da Câmara acrescentou que a forma como está sendo conduzida a situação vai prejudicar o governo Lula. Não vai andar as matérias
de medida provisória. E deixar claro, mais uma vez, que eu recebi pedido expresso da liderança do governo para que o rito atual fosse permanecido. O governo do Mato Grosso do Sul lançou um projeto com foco na atuação social e educativa nas aldeias indígenas da cidade de Dourados. As aldeias de Dourados receberam, através da Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, atendimento social e educativo. O projeto MS em Ação, Segurança e Integração acontece até o dia 24 de março. Uma ação que visa oferecer aos moradores atendimento médico, palestras educativas e outros serviços, como a emissão do RG, garantindo a cidadania da população indígena. Quando a gente tem um cidadão mais instruído, mais orientado, que utiliza os serviços públicos, com certeza isso reverte para a segurança pública. Os atendimentos são realizados na Missão Caiuá e Escola Municipal Francisco Meireles, na aldeia Jaguapiru. Um ônibus da Prefeitura de Dourados está realizando o deslocamento de indígenas que estiverem nas proximidades. Vivemos um momento que no estado a gente encontra algumas questões fundiárias graves, importantes, que devem ser enfrentadas, mas aqui em Dourados a gente, em parceria com o governo do estado, com os órgãos de segurança do governo federal, quer apoiar a comunidade e dar condições para que a gente possa sanar esses problemas. Essa carreta da Polícia Rodoviária Federal servirá como apoio central das ações que estão acontecendo. Ela tem auditório e equipamento audiovisual, onde acontecerão palestras e outras ações. Demais órgãos de segurança também participam com outros serviços, como a Polícia Militar, por exemplo. 2 programas da PM também estão na programação. Serão diversas palestras, entre elas do Promuce, Programa Mulher Segura, e do ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Para as crianças, também haverá exibição de curtas-metragens no mini auditório da carreta. Para o vice-governador José Carlos Barbosa, a ação promove Mato Grosso do Sul no cenário nacional e mostra a importância da população indígena nesse trabalho conjunto entre a Sejusp, PRF e as demais forças de segurança. Entre os problemas enfrentados por essa comunidade, Barbosinha destaca a falta de água nas aldeias. Embora seja a responsabilidade do governo federal, o governo estadual quer ter o protagonismo de estar levantando essas demandas, as necessidades e fazendo esse diálogo com o governo federal na construção de políticas públicas que venham beneficiar não só a comunidade indígena da aldeia Jaguapiru e Bororó, mas em todas as nossas aldeias do estado. O vice-governador anunciou também projeto para a construção de uma escola em período integral na aldeia. Estamos com um projeto já bem encaminhado, realizamos as audiências públicas para a construção de uma escola na aldeia Bororó, já foi encaminhada ao MEC. Eu acredito que esse ano nós teremos ainda o início dessa escola de período integral funcionando ali para a comunidade Bororó. Para as lideranças indígenas, contar pela primeira vez com uma ação desse porte é a esperança de que outros problemas possam ser vistos por parte dos agentes políticos. Tem muitas pessoas lá, a nossa comunidade, que não tem condições de tirar nem primeira via, nem segunda via, ou para poder sair de lá, para poder se locomover até lá no Sejusp, eles não têm condições de ir, né? Então aqui vai ser uma oportunidade boa para eles, né? Nós queremos o medicamento, os hospitais, os postos de saúde, que nós está sem. Hoje, praticamente, nós não temos nem esse algodão nos postos de saúde. Mas as estradas que nós não temos, né? Nós temos uma retificação que é os trator, que a gente não temos, né? Semente para safrinha, para a próxima safra que está vindo aí, a gente não tem. Hoje, 23 de março, é celebrado o Dia Internacional da Meteorologia, escolhido para fazer referência à data do ano de 1950. Foi escolhida para fazer referência, a este dia, quando foi criada a Organização Meteorológica Mundial, que reúne todos os países das Nações Unidas. A meteorologia é uma ciência aplicada que estuda as leis da natureza que governam os poderes da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre. Essa é a definição científica da famosa previsão do tempo. Desde os primórdios, o homem trabalhou para descobrir como seria o comportamento do clima. Até que no século XIX foi criado na França um sistema eficiente. Urbain Le Verrier desenvolveu um método para prever as tempestades. Ele criou uma rede de 24 estações espalhadas pela Europa para observação do tempo. Era o início da meteorologia, que ganhou tanta importância para a vida moderna que hoje tem até um dia para ser lembrada. O dia 23 de março
é o Dia Mundial dessa ciência. E para marcar a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou um alerta sobre os efeitos das mudanças climáticas no mundo e como a meteorologia pode ajudar o planeta a se preparar para o futuro. Afinal, faça chuva, faça sol, sempre podemos contar com esse trabalho. Para a meteorologia, não tem tempo ruim. A França enfrentou o 9º dia consecutivo de protestos nesta quinta-feira. Mais de 300 manifestações contra as alterações nas regras da Previdência Social atingem todo o país, principalmente em Paris e nas principais cidades francesas. São 9 dias seguidos de mobilização contra a reforma que o governo do presidente francês Emmanuel Macron conseguiu passar sem a votação da Assembleia Nacional. As autoridades francesas mobilizaram 12 mil policiais e estimam que as concentrações envolveram até 800 mil pessoas. Mas as centrais sindicais e outras organizações apelaram por uma mobilização massiva. Os protestos já acontecem há 2 meses e são marcados ainda por diversos registros de confrontos entre manifestantes e policiais. As paralisações afetam, sobretudo, os setores de energia, refinarias, transportes, educação e recolhimento de resíduos. A greve dos controladores aéreos também obrigou o cancelamento de 30% dos voos no aeroporto de Orly, em Paris, e 20% nos de Marselha, Toulouse e Lyon. Apesar de o governo ter imposto o retorno ao trabalho, alguns funcionários dos depósitos de combustível cresce o número de postos sem abastecimento. Na capital, continua a greve na coleta de lixo, que se prolonga há mais de 2 semanas, com milhares de toneladas de resíduos urbanos acumulados nas ruas e as centrais de incineração parisienses paradas. Prestes de completar 13 meses de guerra, o prejuízo relacionado aos danos da Ucrânia é assustador. Até o momento, o valor já ultrapassa 750 bilhões de reais. A guerra no leste europeu já superou os 390 dias e as destruições atingem todas as esferas sociopolíticas da Ucrânia. Segundo um levantamento feito pela Escola de Economia de Kiev, os danos no país invadido somam mais de 143 bilhões e 800 milhões de dólares, o equivalente a quase 757 bilhões de reais de perdas aos cofres ucranianos. O relatório analisou os principais setores impactados pelos ataques russos. Os 3 segmentos mais atingidos pela guerra são, em primeiro lugar, o parque habitacional, que supera 150 mil prédios residenciais danificados ou destruídos. Em segundo lugar, está a esfera da infraestrutura. Mais de 25 mil quilômetros de estradas, sendo elas estaduais e locais, e 344 pontes e cruzamentos foram destruídos ou danificados. O terceiro setor mais prejudicado pela guerra envolve a indústria e empresas. Além dessas 3, é bom relatar que a educação também foi uma área bastante impactada pela guerra. As perdas nesse setor aumentaram em cerca de 30 vezes em comparação com os cálculos anteriores, atingindo 46 bilhões de reais. A guerra na Ucrânia não afeta somente os cofres públicos, mas também o bolso da população. Isso porque 150 mil pessoas estão desempregadas na Ucrânia. Desse total, 71% são mulheres. Mas para recuperar o que o país era antes da guerra, será um trabalho árduo. Segundo a estimativa do Banco Mundial, a verba necessária para a reconstrução e a recuperação da Ucrânia chegou a cerca de 2 trilhões de reais. A invasão na Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 deslocou milhões de pessoas e os preços globais de alimentos e energia dispararam como consequências da guerra. E a seguir, um dia difícil para quem mora ou trabalha em São Paulo com a greve do metrô. E ainda, aumenta o número de crianças com problema de pouco ou de excesso de peso.
Esta quinta-feira foi um dia difícil em São Paulo. A greve dos metroviários parou 4 linhas do metrô e quase 3 milhões de passageiros ficaram sem transporte na maior metrópole do país. A Justiça do Trabalho vetou a liberação das catracas para os passageiros, mas pouco tempo depois voltou atrás. Além disso, determinou a volta imediata dos trabalhadores. Eles não aceitaram e quem depende do transporte sofreu mais um pouco. O anúncio da greve chegou na noite de ontem, mas pegou muita gente de surpresa. Você não estava sabendo da greve do metrô hoje? Não estava, porque eu durmo cedo, dá 10 horas já estou dormindo. Com a filha de 11 anos, a secretária do Lar teve de enfrentar a lotação dos transportes disponíveis para chegar ao trabalho e à escola da menina. O ônibus a gente teve que até ficar na porta porque estava muita muvuca. Fora o trânsito, que afetou até os corredores de ônibus. Por causa da greve, o rodízio de veículos foi suspenso na cidade e o congestionamento bateu recorde. Às 8h30 da manhã, havia 846 quilômetros de vias congestionadas, o maior número da série histórica. A Stephanie, que teve um carro de aplicativo pago pela empresa, também perdeu muitas horas no percurso. De Uber, deu 2 horas e 45 minutos. E teve quem nem conseguiu chegar ao trabalho e ficou no prejuízo. Como minhas 2 amigas que trabalham de diarista, elas não foram trabalhar hoje, quer dizer, hoje elas deixaram de ganhar o dia, né? As linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata ficaram totalmente paralisadas durante boa parte do dia. Ainda pela manhã, um acordo teria sido feito entre metroviários e a Companhia do Metropolitano de São Paulo. Trabalharíamos desde que o governo liberasse a catraca para não prejudicar a população. Fizemos esse desafio. O tribunal, em primeira mão, ali, acatou essa nossa proposta e o desafio feito ao governador, ele aceitou o desafio de liberar as catracas. Nós chamamos todos os trabalhadores que estavam em greve para assumir os postos com as catracas liberadas, porém, o governador mentiu, foi irresponsável, rompeu com essa negociação e não liberou as catracas. Em decisão liminar, a Justiça do Trabalho vetou a liberação das catracas sob a alegação de riscos à segurança e determinou a volta do funcionamento de 80% do serviço do metrô nos horários de pico e 60% nos demais horários, com possibilidade de pagamento de multa de R$500 mil por dia em caso de descumprimento da determinação. É outra aberração aplicar multa nos trabalhadores por conta do seu direito constitucional, que é o direito de greve. Então, partindo desse pressuposto, nosso jurídico com certeza vai derrubar essa multa que está colocada para a gente. No final da tarde, o metrô informou por meio de nota que reabriu trechos das linhas 1, 2 e 3 em um plano de contingência. Mas muita gente também enfrentou transtornos para voltar para casa. 5 horas e 42 minutos da tarde. Nesse horário, a maioria dos paulistanos já saiu do trabalho. É horário de pico da volta para casa e os portões do metrô continuam fechados. Para muita gente, a alternativa são os trens da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E olha só o tamanho da fila que se formou aqui na estação do Tatuapé, zona leste de São Paulo. E agora vamos tentar ir no trem, né? Porque olha a fila que está. Esperar passar uns 3 para entrar dentro do trem. Porque vai estar muito cheio, com certeza. Vai ter que esperar uns 2, 3 passar pra gente conseguir entrar para chegar no Itaquera. Olha como que nós vamos para casa, todo mundo cansado. Até meia-noite é dia, então vamos lá. E para quem procurou os aplicativos de transporte, ficou assustado com os preços. Mas hoje surgiu uma alternativa. Foi inaugurado o aplicativo da Prefeitura Mobizap, Mobizap SP, que promete tabela mais justa para os motoristas e os passageiros. Quem mora na cidade de São Paulo já pode pedir um Mobizap SP passageiro pelo celular. O aplicativo disponível para iOS e Android é administrado pela gestão pública como concorrente da Uber e da 99. O principal diferencial, que também é o objetivo do novo transporte, é a isenção da tarifa dinâmica, que torna o preço mais barato durante horários de pico, além de não cobrar taxa por cancelamento de corrida. A Prefeitura afirma que o cálculo da tarifa será baseado em 3 critérios: tempo estimado de viagem, distância e horário.
O Mobzap SP tem como ponto de partida a capital paulista, mas o destino vai variar de acordo com cada passageiro, ou seja, podendo ser além dos limites do município. A forma de pagamento, por enquanto, só não está disponível o Pix. As demais, sim, como dinheiro, cartão de crédito e débito. E mesmo sem saber o que aconteceria em São Paulo, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, foi realizado um seminário para conhecer a experiência de cidades que já colocaram em prática o sistema de tarifa zero no transporte público. Os moradores de Maricá, no Rio de Janeiro, não pagam a passagem de ônibus do transporte coletivo desde 2014. A prefeitura custeia o serviço, que é administrado por uma empresa pública. O presidente da EPT esteve em Campo Grande para falar sobre os ganhos com a implementação da tarifa zero na sua cidade. Transporte não é gasto, transporte é investimento. Como foi falado, você investe na economia da cidade, você investe na melhoria, na qualidade de vida das pessoas, você investe no próprio empresariado, que não tem custos com os funcionários. Então, isso é um investimento. A tarifa praticada em Campo Grande é uma das mais caras do país. O usuário da capital gasta, em média, R$ 250 por mês com transporte coletivo, o equivalente a 20% do valor de um salário mínimo. O seminário foi proposto pelo presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara, vereador André Luiz, que defende a adoção de um novo modelo de gestão do transporte público em Campo Grande. O evento teve a contribuição da equipe do portal Mobilize, de conteúdo exclusivo sobre mobilidade urbana sustentável, do deputado federal e ex-secretário de Transporte de São Paulo, Gilmar Tato, entre outros convidados que participaram por videoconferência. Esse modelo nosso é um modelo muito antigo que precisa ser atualizado e principalmente o investimento. A partir do momento que o cidadão tiver uma boa opção de mobilidade urbana, tiver um transporte coletivo digno, rápido, com ondas verdes, pontos de acesso, sem dúvida nenhuma ele vai deixar o seu automóvel em casa, vai andar de ônibus, vai ter menos acidente e o fluxo em Campo Grande de veículos vai ser muito melhor. Um esquiador francês bateu o recorde mundial de velocidade. Ele atingiu mais de 295 quilômetros por hora ao descer os Alpes franceses. 255. Estou dando um outro recorde que não fizeram ainda. Mas é muita velocidade, 255 km nos Alpes franceses. Vamos conferir. Como um foguete montanha abaixo, o francês Simon Billy bateu o recorde mundial de velocidade no esqui nesta quarta-feira. Ele atingiu a impressionante velocidade dos 255,5 km por hora. A façanha ocorreu em Vars, nos Alpes franceses. O recorde que Simon melhorou era ostentado desde 2016 pelo italiano Ivan Origoni, que tinha obtido 254,95 km por hora. Billy, de 31 anos, faz parte de uma célebre família de esquiadores de velocidade e treina desde pequeno na pista de Chabrières, a única do mundo homologada para os recordes de velocidade. Os esquiadores de velocidade podem alcançar os 200 km por hora em menos de 6 segundos. A modalidade, incluída como demonstração nos Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville, na França, em 1992, nunca entrou oficialmente para o quadro de competições do evento. Pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, desenvolveram um teste de sangue que é capaz de identificar se a pessoa sofre ou deverá passar por momentos de ansiedade, igual a um exame para descobrir como está o colesterol ou o açúcar no sangue. O objetivo é permitir que seja indicado o medicamento certo, que não deixe o paciente viciado ou, dependendo da situação, partir para alternativas como terapias ou recomendação de mudanças do estilo de vida para evitar o estresse. O número de famílias passando fome no Brasil aumentou nos últimos 3 anos. Por outro lado, a quantidade de crianças com sobrepeso ou obesidade também subiu. É um problema não só das famílias, viu, Beatriz, mas de saúde pública. O pessoal das escolas, a educação nossa, da televisão, que a gente tem que passar boa mensagem positiva sobre práticas de nutrição. Verdade. Mas, apesar de contraditórios, esses dois cenários têm uma causa em comum: a falta de políticas de acesso à alimentação e a crise provocada pela pandemia da Covid.
No ano de 2018, pouco mais de 4% das crianças estavam abaixo do peso normal, enquanto 5% delas estavam obesas. Números que aumentaram em 2022. O número de crianças abaixo do peso chegou a quase 4,5%. Já o de crianças obesas beirou 5,5%. Em números absolutos, são quase 500 mil crianças com obesidade no país, das quais 330 mil têm obesidade grave. As informações ligam um alerta para os problemas relacionados à saúde e nutrição infantil, tanto para a quantidade de crianças obesas quanto para os abaixo do peso, pois é na infância que ela se desenvolve para a vida adulta. No caso da desnutrição, a criança pode ter problemas de crescimento e uma criança obesa, por exemplo, pode ter falta de nutrientes. Segundo especialistas, nos últimos anos, é possível notar que diversas crianças e adolescentes desenvolvem complicações metabólicas por conta do sobrepeso, o que provavelmente causará outros problemas na vida adulta. Para alguns médicos, o sobrepeso está relacionado ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e processados no ambiente escolar, familiar, que carecem dos nutrientes necessários para o crescimento adequado das crianças. Um dos principais motivos para que muitos pais e responsáveis optem por dar alimentos ultraprocessados para os seus filhos é o preço dos alimentos, já que com o aumento do número de famílias com índice de pobreza extrema e passando fome, o consumo de alimentos in natura caiu. E quando há possibilidade de comer algo, são os salgadinhos e alimentos como o macarrão instantâneo que são os mais acessíveis. Esses alimentos não possuem benefícios à saúde. Pelo contrário, são prejudiciais e causam falta de vitaminas. Quem tem animais de estimação sabe a importância que eles têm. Em Minas Gerais, a Prefeitura da capital, Belo Horizonte, permitiu que cães e gatos circulem livremente pelos estabelecimentos comerciais da cidade. De acordo com a medida publicada hoje no Diário Oficial do município, os pets poderão entrar em bares, restaurantes e outros tipos de comércio, desde que acompanhados pelos tutores, sem a necessidade de ficarem em espaços separados. A única restrição será os locais de fabricação ou manipulação de alimentos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.